Bom dia, meus queridos amigos, companheiros de caminhada. Levemos o nosso pensamento até Jesus nesta manhã sublime, para que nós possamos formar uma sintonia de amor, de trabalho, a fim de que todos nós possamos sentir a grandeza do Evangelho desta manhã, trazendo-nos importantes reflexões para que a gente saia desse mesmo estado e voltemos os olhos para o próximo. Nós vamos convidar a todos, pedindo aos espíritos amigos que nos protejam, que envolvam o pensamento de cada um de nós. Nós vamos dar continuidade ao fazer o bem sem ostentação, lendo o item 2 e 3. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio a seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstém de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirvam de prova. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas do mais alto do que faz o vulgo, o Mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que da antiguidade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Quantos os que, de público, dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas, não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia, há também uma falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus, também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Nós vamos convidar a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o esclarecimento amigo, para que nós possamos ampliar nosso olhar, nossa inteligência e termos nessa manhã o desejo grandioso de servir, de compreender o que seja servir. Amado Jesus,
que neste momento sublime do seu Evangelho, unamos os nossos pensamentos em Ti, Senhor, buscando as forças necessárias para que cada um reflita nos seus atos, para que possamos refletir, Mestre, nas oportunidades recebidas, rogando àqueles espíritos amigos que nos acompanharam no planejamento reencarnatório, que eles possam nos inspirar para que aprendamos a fazer sempre o melhor, modificando as nossas intenções geradas e motivadas pela vaidade. Que os bons espíritos nos envolvam nesta hora do Evangelho, trazendo-nos luz à consciência. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, que Maria Santíssima nos envolva com seu manto de amor. Que assim seja. Meus queridos irmãos, cada dia, cada hora, né, a gente pode perceber o quanto temos que mudar. Quando Jesus desce do monte e aparece o leproso que veio ao seu encontro, aqui Kardec, Mateus traz para nós, veio ao seu encontro e o adorou, quer dizer, o respeitou, teve aqui um olhar diferente, de respeito pelo Cristo. E ele diz: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. E Jesus demonstra uma atitude amorosa, fraterna, com certeza fazendo a leitura do comprometimento daquela enfermidade. Ele estende a mão, tocou e diz: quero, fica curado. Aqui nós vamos ver a força moral do Cristo, o amor incondicional. E naquele mesmo instante, a lepra sumiu. E ele abstém de falar disso a quem quer que seja, para que ele não criasse também dentro dele a vaidade, a superioridade de que eu fui privilegiado por Jesus, porque esse pensamento volta a entrar na mesma sintonia de antes da dor. Então veja como Jesus adverte: mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Por quê? Porque eles não acreditavam. E na lei mosaica, todo aquele que era doente, que tinha algum defeito físico, assim como as viúvas, elas eram párias da sociedade. Então, eles não podiam ter convivência com as pessoas, o relacionamento com outras pessoas. E aí nós vamos ver a grande lição desse capítulo, em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. E é por isso que nós precisamos saber qual é o nosso desejo, a nossa intenção, porque às vezes a intenção da vaidade é mostrar para o outro aquilo que fazemos. E Jesus, no silêncio, no respeito ao leproso, pede a ele que ele não fosse falar com quem quer que seja. Por quê? Porque isso demonstrava uma atitude que muitas vezes o Cristo podia curar e mostrar que ele era capaz disso. E longe, Jesus nunca pensou nisso. É importante que aquele que prefere manter o seu pensamento a Deus prova que tem fé e deposita nesse Deus, nessa divindade, tudo aquilo que ele vem construindo. Por isso que Jesus limpa a lepra. Porque se o leproso tivesse alguma infração, alguma situação no perispírito que impedisse que ele fosse curado, se fosse uma questão das leis, Jesus não teria feito isso. Então, nós podemos analisar com mais profundidade quantos há que só dão na esperança
de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido. Veja bem isso aqui. Quantos estimulam, né, dão alguma coisa para o outro, mas eles ficam na esperança de que eles saiam falando que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, foi o Cristo que fez isso, e Jesus pede que ele silenciasse, porque o silêncio tem uma expressão significativa no nosso pensamento. Então, aqui Kardec diz: quantos os que de público dão grande soma e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. É aquele que faz lá fora para os outros verem, e muitas vezes não fazem para um filho, não fazem para a esposa, não fazem dentro de casa. Então, os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Fazem para o mundo, fazem para o homem. Então, nós vamos ver que nós precisamos reparar o que nós estamos fazendo, porque nossas mãos, elas muito podem contribuir com a grandeza do nosso espírito, mas nós precisamos também lembrar que com as mãos também eu faço proezas que chamam a atenção dos homens. E se chamam a atenção dos homens, é óbvio que não vamos chamar a atenção de Deus. Então, quando Jesus disse: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Se você faz para aparecer, para mostrar que você tem, que você é generoso, que você é caridoso, mas só faz lá fora, ficou por aí. É o que o Cristo nos disse, né? E Kardec nos traz aqui. Mas se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Então, há pessoas que ocultam a mão o que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar sempre aparecer um pedacinho para que o outro veja. Então, fala, nossa, fulano fez uma grande doação, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano distribuiu tantas cestas básicas, fulano deu tanto de remédio, fulano fez isso. Ele deixa sempre uma mostra para que o outro possa fazer o comentário. Quando não, vai para a mídia, vai para o jornal, vai para o público saber tudo isso. E as nossas mãos que auxiliam é a mesma mão que ara. Nós aramos a terra para depois preparar uma colheita. E nós temos que pensar que as mãos que constroem lares que são edificados no bem, as escolas que auxiliam, o amor que transforma, as mãos que escrevem, trazendo as melhores informações, essas mãos, nós observamos que ela tem o seu mérito, como as mãos que curam na medicina, na indústria, na ciência. Tudo que nós fazemos, a mão é o nosso instrumento. Mas também devemos pensar que as mãos que se estendem também para o mal, mãos que matam, mãos que roubam, mãos assassinas, mãos que destroem a natureza, mãos que cada dia mais usurpam da terra, mãos que ferem, mãos que batem. Então é preciso saber o significado dessas mãos para que a gente possa reparar a nossa intimidade espiritual e ver qual é a força que eu impregno nas minhas mãos para o bem. Foi por isso que Jesus, esse mestre divino, passou no mundo estendendo as mãos, no auxílio de todos, ensinando, ajudando, curando, afagando, aliviando corpos enfermos, levantando almas caídas, mostrando-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante. E aí nós vamos ver que Jesus
morreu na cruz de mãos estendidas. Olha só, veja bem, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Essas mãos estendidas, nós precisamos compreender que são as mãos que servem, são os braços que acolhem. E nós, cada dia mais, precisamos entender que todos nós temos condições para fazer o bem sem que a gente possa ter arrogância de falar, de mostrar. Então, nós vamos ver que nessa lição, as lágrimas que secam por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que o deplora a todo benefício. Deplorado é moeda falsa e sem valor, nos diz Kardec. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser uma caridade material, é uma caridade moral. E aqui nós vamos ver como Kardec nos traz, como ele associa a caridade material, quando dou, quando respeito, quando ofereço alguma coisa. Já a caridade moral é quando eu dou de mim, dar de si. É quando nós olhamos para o outro e sentimos que nosso benefício pode auxiliá-lo sem ferir o seu amor próprio. Então, precisamos entender que esse item do Evangelho é um item que nos convida a sermos mais verdadeiros e simples. O Evangelho que nos diz, ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestar é humilhar o que recebe. Veja bem, é tão humilhante, né, que a gente vê as pessoas ficam contraídas quando eles estão nos pedindo. Nós sabemos quando a pessoa necessita e quando a pessoa não necessita, né? Portanto, que a verdadeira caridade, ao contrário, ela é delicada, ela é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até uma simples aparência, capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Veja bem, amigos, é preciso que a gente compreenda que a verdadeira generosidade nós adquirimos quando nós olhamos, invertemos os papéis e achamos meios de figurar com o beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras, nos diz Kardec, não saiba a mão esquerda o que dá a sua mão direita. Coloquemos sempre no lugar do outro, para sentirmos a grandeza do trabalho de Jesus. Ninguém pode ferir, ostentar. Isso não é o papel, especialmente do espírita cristão. Talvez seja papel dos vaidosos, mas o nosso caminho não é esse. Dar de si, estar junto, compartilhar com o outro, este é o nosso verdadeiro papel. Que Jesus nos abençoe. Que a infinita bondade do Mestre esteja com todos nós. Senhor, auxilie-nos nesta hora tão significativa para todos nós, que possamos receber das suas mãos o passe, que os espíritos que trabalham em seu nome possam doar no silêncio do nosso pensamento os eflúvios de amor e paz, energias e fluidos restauradores, para que nós sintamos equilibrados, harmonizados e felizes. Que a nossa água receba o medicamento da espiritualidade e fluidificada, ela muito contribuirá com o nosso equilíbrio. Senhor,
Fortaleça-nos, Mestre. Que a paz divina esteja com todos aqueles que te buscam, Jesus, pedindo a cura de suas dores morais. Dai-nos força, Jesus, para vencer a nós mesmos. Que saibamos o que seja o amor e a caridade. Assim, Mestre, envolvidos na vibração do seu amor, queremos também, em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, envolver todos os nossos irmãos nas vibrações do nosso caro irmão professor Eurípides Barçanufo. Que ele nos sustente e nos fortaleça, hoje, agora e sempre, que assim seja.